A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em Provérbios 20, verso 18, que diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. O título da nossa reflexão é Orientação. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo 18 de Provérbios 20, ele fala acerca de conselhos, né? E esse versículo ele se enquadra muito bem na atividade militar, porque, como nós lemos, os conselhos são importantes para quem vai confeccionar um plano. E no meio militar, né, nós sabemos que os decisores no mais alto nível, vamos dar um exemplo de um general, ele precisa, para tomar a sua decisão, ele precisa ouvir o seu Estado-Maior. Ou seja, os conselheiros, aqueles que vão municiar essa autoridade de ferramentas que contribuam para a decisão dele. Então, o sábio é aquele que ouve os conselhos, discerne para tomar sua decisão. E é assim que funciona no meio militar. O oficial general possui a sua capacitação ao longo de toda a sua carreira, um conhecimento, mas mesmo assim ele não deixa de ouvir, entre aspas, os seus conselheiros, aqueles que detêm determinadas informações atualizadas e passa para esta autoridade assessorando de tal forma para que essa autoridade tome a decisão correta. Então os conselhos são importantes e sábio é aquele que sabe ouvir, sabe discernir, sabe peneirar, filtrar e a partir daí consegue fazer o seu plano. E esse plano vai ser exitoso na medida em que essa autoridade absorve, né, as informações necessárias para a sua tomada de decisão. E no decorrer do versículo diz: e quem sai à guerra precisa de orientação. Então, a partir desses planos, né, que aqui o versículo fala, vai ser o norteador, ou seja, vai ser aquilo que vai orientar aqueles que vão à guerra. Guerra, aqui, é no sentido de desafio também, é no sentido de luta, de dificuldade, de peleja, de conflito. No seu significado, no seu conceito, guerra também significa isso. Não somente guerra, combate, conflito entre duas nações. Então esse texto hoje, ele está nos sugerindo o seguinte: você vai sair à guerra, você tem desafios a enfrentar, escute, você precisa de orientação. Eu preciso de direção, eu preciso de instrução, porque orientação significa justamente isso, uma instrução, uma regra, um ato ou efeito de orientar-se, de direcionar-se, ou seja, orientação tem a ver com direção. Que direção tomar? Aí vem aquelas perguntas, né? O que eu devo fazer diante dos desafios? O que eu devo fazer diante dos conflitos, das lutas que eu estou enfrentando? Como eu vou fazer para vencer essa guerra? Quando eu vou fazer ou vou tomar alguma decisão em meio a essa luta? Onde, em que local eu vou fazer com que esta luta com que eu consiga vencer esta luta? Então são perguntas que nós precisamos de resposta e é justamente a orientação, a direção, a instrução que vai nos conduzir a esta vitória. E na parte em que falamos de planos, que eu dei esse exemplo militar, nós temos que entender que a palavra de Deus ela está rica de conselhos em relação a planos, a orientação em relação a planos. Quem não tem planos? Eu tenho certeza que você tem os seus planos, seus sonhos, seus objetivos. E o que a palavra de Deus diz isso? Condena? Não, muito pelo contrário. Deus nos estimula a planejar, Deus nos estimula a sonhar, a projetar. E a palavra de Deus, que é a base de tudo que nós falamos aqui, diz o seguinte em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
E é isso que tem que nortear as nossas vidas e temos que pegar como orientação para vencer as guerras, para vencer os desafios. Eu posso fazer plano no meu coração? Pode. Deus não proíbe. Mas o que Ele quer de mim e de você? Que submetamos a Ele esses planos, para que Ele nos dê o discernimento e nos abençoe e a vontade dEle prevaleça. E isso vai ser bênção para as nossas vidas e, consequentemente, venceremos as guerras, venceremos os desafios. Na reflexão, eu quero trazer para você uma pergunta. Que tipo de orientação, que tipo de direção, que tipo de instrução precisamos para vencer as guerras? Que tipo de direção eu devo tomar? Que tipo de instrução eu devo acolher para vencer as dificuldades da vida? Para vencer os desafios que estão diante de nós? Eu separei 4 tópicos objetivos. Existem muitos outros, mas eu separei 4. Senti no coração de separar 4 tópicos para você que de repente está aí já se aproximando do final do ano e está achando que não vai vencer, que não vai conquistar, que não vai conseguir passar por esse obstáculo. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, assim como esta palavra trouxe revigorou no meu coração esta necessidade de confiar de que a orientação certa do Senhor me conduzirá à vitória. Então, o primeiro tópico que eu trato com você, que tipo de orientação precisamos para vencer as guerras? Não acreditar nas próprias forças, entendimento e conhecimento. A palavra de Deus ela é muito clara em Provérbios 3, de 5 a 6, nos versos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Que tipo de orientação nós precisamos para vencer as guerras? Não confie no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento. Seja dependente de Deus. É o que Deus quer de mim e de você. A palavra diz: confia no Senhor, ou seja, tenha fé. Coloque nas mãos do Senhor aquilo que o teu coração está pedindo, está necessitando para vencer esta guerra. E não fique confiando no seu próprio entendimento. Porque você é limitado, eu sou limitado. E a palavra diz, olha, reconhece Deus em todos os teus caminhos. Reconhece Deus no tempo de bonança, reconhece Deus no tempo de luta, de dificuldade. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que nós confiamos em Deus e não confiamos em nós mesmos, já gera a dependência. Deus já observa o seguinte: este depende de mim. E ele vai clamar a mim e vai ser vitorioso. Ele não está confiando em si mesmo, porque ele sabe que é limitado. Mas ele está me reconhecendo na sua vida. Seja na vitória, ele me reconhece. Seja na luta que ele está passando, ele me reconhece. Porque sabe que no momento certo eu chegarei com a provisão, chegarei com a resposta. Então, o primeiro tópico que eu trato aqui: que tipo de orientação precisamos para vencer as guerras? Não confie, não acredite nas próprias forças. Entendimento e conhecimento. Seja dependente de Deus e confie em Deus. O segundo tópico que eu trato aqui é: tenha esperança. A palavra de Deus diz em Salmos 30, verso 20, o seguinte: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Em meio à guerra, em meio à dificuldade, nós temos que ter esperança em Deus, porque é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos proteger. Mas o que significa esperança? Eu aprendi algo e quero compartilhar com você. Esperança é esperar com confiança. Então você espera, você pede ao Senhor, faça a sua parte e espera, porque esta guerra Ele vai vencer por você, porque você está esperando algo, confiando nele. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. E é isso que agrada ao Senhor. O tópico 3 é: seja paciente. Salmo 40, salmo muito conhecido, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então veja que a paciência aqui, ela parte do seguinte pressuposto:
Você tem que ter paciência no Senhor, mas inicialmente você tem que clamar, você tem que orar, você tem que buscar a Deus para que Ele possa te abençoar em meio à guerra, durante a guerra e após a guerra. Então o início é, Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor e o interessante é que o salmista diz que ele se inclinou. A partir do momento que você clama a Deus em meio à dificuldade, a partir do momento que você clama a Deus num período de bonança, Deus se inclina para você e te ouve. Então o que Deus está falando? Continue orando, continue clamando, seja paciente. Outra coisa que eu aprendi e compartilho com você, o que é paciência? É esperar com tranquilidade. É isso que Deus está falando comigo e com você. Você está em meio à guerra, em meio às dificuldades? Espera com tranquilidade, porque você já clamou, ou seja, você já orou. Eu já ouvi a sua oração, já me inclinei para você. E no momento certo, a sua vitória vai chegar. O quarto e último tópico. Tenha ânimo. O que a palavra de Deus nos diz acerca disso? João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, ou seja, tereis guerras, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, tenha ânimo. E o que significa ânimo? Eu também aprendi e compartilho com você. É esperar com entusiasmo. E Jesus está dizendo para mim assim, para você está no meio da guerra? Você está no meio da aflição? Olha, espere com entusiasmo. Fique animado. Sabe por quê? Porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo por você. Então, para você vencer a sua guerra, fique tranquilo, porque eu já venci a maior de todas as guerras, que é a morte. Eu venci. E você também vai vencer. Então, Deus está mandando para você o seguinte recado. Olha, você está achando que a sua guerra é difícil? Não é. Você está achando que a sua peleja é difícil? Não é. Na visão de Deus. Na nossa, ela é. Mas na de Deus, não é. Porque eu venci o mundo, eu venci a morte por você. Ou você acha que você me busca e eu não estou te ouvindo? Você me clama, eu não estou atendendo? Deus está dizendo para mim, para você, tenha ânimo. Essa guerra vai passar. Você precisa realmente se animar, se entusiasmar, porque o que vem depois desta guerra é uma vitória que você nem imagina. Então são esses 4 tópicos que Deus colocou no meu coração e eu compartilho com você. E eu repito, não acredite nas próprias forças, em entendimento e conhecimento. Seja dependente de Deus, busque a Deus. Tenha esperança, ou seja, espere com confiança. Seja paciente, ou seja, espera com tranquilidade. Tenha ânimo, espere com entusiasmo. Isso tudo que eu estou lhe falando são orientações que nós precisamos para vencer as guerras. Aí vem, é fácil? Claro que não. Mas nós temos alguém que está à nossa disposição porque ele é tremendo, é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e por você. Não existe outro intercessor a não ser Jesus Cristo. E ele nos deixou o Espírito Santo para que esse maravilhoso e santo Espírito pudesse trabalhar nas nossas vidas, pudesse gerar no nosso coração essa fé, esse ânimo. E ele nos orienta e ele fala aos nossos corações neste dia, vocês estão passando por guerras. São inúmeras guerras, são conflitos emocionais, são problemas na família, são problemas no trabalho, são problemas existenciais, são vazios existenciais. E qual é a orientação? Ele acabou de nos ensinar aqui por meio da palavra. Então, caro ouvinte, eu não sei qual a guerra você está passando, mas as orientações estão na palavra de Deus. E eu compartilhei com você parte dela. Que você possa realmente acreditar, que você possa ouvir este conselho, para que este conselho faça parte das suas decisões, nos seus planos. E quando você sair à batalha, sair às guerras, você possa ouvir essa orientação que falou ao meu coração e fala ao seu, eu creio nisso. Que possamos buscar a presença de Deus e acreditar que Jesus Cristo é o único caminho e a única porta que nos conduz à vitória diante das guerras. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e que essa palavra flua no seu coração, em nome de Jesus. Amém.